eles me mandaram um e-mail na semana passada que lá a demanda deles está muito alta, tá? Então, eles vão tirar temporariamente os usuários externos para tentar baixar um pouco a demanda deles lá. E daí depois, a princípio, a gente volta, tá? Só que para a gente não ficar parado, então é o seguinte: nos computadores que eu tenho lá no computador, eles tinham eles têm, né, na verdade, o Gaussian 09, tá? Só que o Gaussian 09, ele é um software que faz basicamente tudo que nós precisamos, só que ele demora um pouco mais porque ele é uma versão anterior, tá? Então, a versão mais nova se chama Gaussian 16, tá? Que é o Gaussian 16, que é o que você estava rodando lá na Unicamp, tá? Só que o Gaussian 16, né, na verdade todos os Gaussians, né, nem só o Gaussian, mas qualquer outro software de processamento, eles rodam muito melhor em Linux, tá? Então, o que que eu fiz aqui, né, para a gente tentar contornar essa dificuldade lá com o pessoal da Unicamp? Os nossos computadores, eles têm o Windows, tá? E a gente precisa do Windows devido a diversos softwares que nós precisamos também, né? Então, acho que se eu não me engano, a partir dos computadores que suportam Windows 10 e Windows 11, não sei se você já ouviu falar, que tem uma coisa chamada WLS, que é uma sigla para Windows Support Linux, tá? Então, é como se você pudesse utilizar toda a potencialidade do Linux dentro do Windows, tá? Eu já estou usando isso com uma aluna de C, a Karen, tá? A gente conversou na quinta ou na sexta-feira, se eu não, acho que foi na sexta, se eu não me engano, e ela está rodando e está dando certo, tá? Então, o que que eu fiz? Eu instalei esse WLS nos nossos computadores, tá? E você vai fazer aqui, vai chamar o Gaussian tudo por pelo prompt de comando, né? Bom, cara, o procedimento é basicamente o mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um teste aqui com você, tá? Eu vou criar um input de uma molécula aqui, ok? Não sei por que que tá demorando aqui o meu. Estranho, peraí. Não é para demorar, não sei se é a conexão ou é o computador. Então, eu vou criar um input de uma molécula aqui. Por exemplo, imagine que você está criando um input lá, uma molécula sua lá, tá? Beleza, criou, tá? Tranquilo. Aí você vai fazer o mesmo. Eu estou gravando o que eu estou falando, tá? Você vai fazer o mesmo procedimento, ok? Clicar com o botão direito, Calculation, Gaussian Calculation Setup. Primeiro a gente está fazendo otimização. O método, você tem aquele método que tá lá, que eu já tinha te mostrado, né? Eu vou colocar outro aqui para não demorar muito, tá? Não é para você colocar esse método que eu estou colocando aqui, tá? Usa aquele mesmo outro lá, tá? Bom, então é o seguinte, aqui no link zero, tá? Aqui algumas coisas elas vão mudar, ok? Então, primeiramente, você tem que desselecionar esses dois ícones. Está vendo meu mouse, né? Você tem que desselecionar esses dois ícones, tá? Aqui no Memory Limit, tá? É bom a gente saber, porque agora a gente vai processar os cálculos no computador do laboratório, e não mais no cluster da Unicamp. Então é importante você saber quanto de memória e quantos de núcleos tem esse computador. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em iniciar, eu posso, gerenciador de tarefas aqui, ele vai abrir isso daqui, tá? Ele está utilizando muita memória agora, porque esse software que a gente está utilizando aqui, o Ndesk, ele puxa bastante memória, né? Ó, então, tanto a virtualização do Linux, quanto o software que ele usa bastante memória. Mas beleza, vamos voltar aqui. Aqui em processos, ó,
O seu computador, esse primeiro computador, se você está vendo meu mouse, ele tem seis núcleos, ok? Se você vir em memória aqui, ele tem. é, Tá, eu não sei, ele tem aproximadamente 12, tá? Mas ele está disponibilizando aproximadamente 8 aqui, ó, né? Então, ele está disponibilizando aproximadamente 8, tá? Eu não sei exatamente por que está acontecendo isso, mas tudo bem, 8 já tá bem legal aí, tá? 6 núcleos e 8 processadores, ok? Eu vou só minimizar isso daqui, tá? Então, aqui em Memory Limit, especificar, eu vou colocar tipo 6, 6 GB, ok? E processadores, eu vou especificar também. Aqui está aparecendo só 4, tá? Mas, enfim, eu vou colocar aqui. Eu vou tentar com 6, tá? Tentar com 6. Ok. Agora, os outros não precisa mexer nada. Você vem em Edit, Save. Aqui, você primeiro pode salvar na área de trabalho mesmo, tá? Não tem tanto problema aí. Depois você salva onde for possível, tá? Onde eu vou salvar nos downloads aqui, que eu acho que é melhor, tá? Então eu vou colocar aqui teste, é que eu já fiz um teste, tá? Então eu vou colocar teste 2, tá? Então olha só, você vai utilizar 6 núcleos e 6 gigabytes de memória. Vou fechar aqui. Aqui eu vou clicar em não, né? Beleza. Então, vou fechar aqui, vou minimizar isso daqui. Bom, onde que eu peguei essa molécula? Aqui que vem a grande diferença, tá, Natan? Então, olha só. Aqui está a molécula teste 2, tá? O que que você vai, o seu input teste 2? O que que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl C, né? Ou clicar com o botão direito e copiar, enfim, tá? Você vai dar um Ctrl C. Aqui, ó, você vai em este computador e você vai entrar no disco C do computador. E você vai dar um Ctrl V. Vai pedir uma autorização, você só clica em continuar. Ok? Então o teste 2 está aqui. Tá? Tranquilo. Beleza. Tá? Bom, então agora a gente vai para a linha de comando. O que que a gente vai ter que fazer aqui, Natan? A gente colocou o nosso input no disco C. Então agora a gente vai ter que transferir ou copiar, né? Pode ser copiar, esse input que está no disco C do Windows, passar para o Linux, no mesmo computador. Então você vai utilizar uma linha de comando aqui, tá? Eu vou digitar toda ela novamente, mas vai ficar gravado, depois você anota em algum lugar aí, enfim, tá? Então é CP, né, de copiar, aí dois ponto barra, 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Aí MNT, aí barra disco C, barra. Aí o nome do input, tá? Então aqui teste 2.gjf. Aí você dá um espaço, você coloca um tio, aí você coloca o nome do usuário, que no caso o nome do computador sou eu, né? Então Isaac, barra Gaussian. O que que você vai fazer com essa linha de comando? Você vai copiar o input teste 2 para o Isaac Gaussian no Linux. Você só vai dar um Enter. Copiou, tá? Beleza. Agora, a gente pode rodar, tá? Então, deixa eu só passar aqui um pouquinho. Ok. Como é que a gente roda isso daqui? A gente vai utilizar essa linha de comando simples aqui. A gente vai chamar o Gaussian 16, então G16. Aí você vai colocar entre esses símbolos aqui, ó, né? Esse maior ou menor, né?
teste 2, o nome do input, tá? Teste 2.gjf, fecha, dá um espaço e você coloca o nome do output, ou seja, que nome que você quer dar para o resultado do cálculo, né? Então eu coloco geralmente o mesmo nome, teste 2 ponto, agora o ponto é log, tá? E a extensão vai ser log. E você vai apertar Enter. Se tudo der certo, você vai ver aqui, ó, eu até deixei isso aqui aberto, para você ver como que vai ficar o disco do computador aqui, ó, o processador, tá? Então eu vou dar um Enter. Ó, ele deu erro, ok, ó. Could not allocate memory, ok? Tá? O que que significa isso? Tá dando, a gente tá colocando muita memória, tá? Então, deixa eu mudar aqui, tá? Eu vou abrir novamente o input, teste 2. Eu sabia que poderia dar esse erro mesmo, tá? Então eu vou colocar 4 só e vou colocar 4 processadores também, tá? Depois, mais para frente, a gente pode mudar. Eu vou salvar como teste 3 agora, tá? Não dá para salvar. Lá dentro, lá no Linux não dá para salvar em cima, tá? Ok, ó, teste 3. Beleza. Então agora só deixa eu copiar, só vou repetir lá de novo, tá? É, e teste, teste 3.gjf. Ah, tá. Não, desculpa, eu tenho que passar para o disco C primeiro. Downloads, disco C. Vou copiar para o disco C. Ele vai pedir autorização, então você pode ver que o nosso teste 3 está aqui. Se quiser apagar o teste 2, pode apagar, não tem problema também. Tá? Então agora eu vou colocar aqui teste 3.gjf, é, tio Isaac barra Gaussian. Ok. Copiou, agora eu vou pedir para rodar. Tá? Então só vou apagar aqui. Teste 3.gjf, fecho aqui, espaço, teste 3.log. Tá? Então vamos ver se vai dar certo. A princípio deu, tá? Então você pode ver ali no processamento, aqui, ó, a CPU está funcionando perto de 100%, tá? Olha lá, bem perto de 100%. Ele está rodando o cálculo. Aqui no terminal, ele só está piscando, tá? O cálculo ele vai terminar quando aparecer essa linha Isaac arroba board novo, tá? Então, como eu coloquei uma molécula que não é tão complexa assim, vamos aguardar terminar. Devia ter colocado uma molécula um pouquinho menos complexa, né? Mas, enfim, vamos aguardar. Você já fez a prova de orgânico? Beleza. Ah, até tenho que avisar vocês que na aula de quinta-feira, até vou mandar uma mensagem agora. Eu sei que está gravando isso, mas não tem problema. Na aula de quinta-feira vai ser de laboratório. Deixa eu anotar aqui. Vocês vão ter que trazer uma coisa para mim, tá? Peraí, deixa eu anotar aqui. Fazer jaleco, vir, sapato fechado e trazer
um pouquinho, colocar aqui 200 ml de... Aqui eu coloquei, ó, trazer é que a gente vai fazer uma reação de transesterificação, tá? Então, trazer um pouquinho de óleo de soja refinado, tá? Que daí a gente pode, a gente vai executar, tá? Bom, Natan, então é o seguinte, aqui ele não terminou ainda, né? E aí eu devia ter realmente ter feito uma molécula um pouco menor, tá? É, mas enfim, então vai ser mais ou menos esse tipo de processo, tá? Você vai criar o input da mesma maneira que você tinha feito. Você pode colocar quatro processadores nesse computador, tá? Você pode colocar quatro processadores e 4 gigas de memória, tá? É, você passa a molécula, salva a molécula, você passa, copia ela para o disco C. Aí do disco C você utiliza essa linha de comando aqui para passar para o Linux e depois você utiliza essa outra linha de comando para pedir a execução do cálculo, tá? É, é que eu devia ter colocado uma molécula um pouco menor, porque depois que terminar o cálculo, eu poderia mostrar como é que a gente faz retira a molécula do Linux, né, pro, colocar para o Windows, tá? Outra coisa, Natan, então é o seguinte, aqui, ó, nesse computador do laboratório, aqui em Downloads, tá vendo essa pasta Natan aqui? São as coisas que você fez lá no cluster, tá? Então, por exemplo, você colocou aqui, ó, oxigraph cis, aí você fez com alanina, né? Conformer 1 e conformer 2, tá? Deixa eu ver só se deu certo o cálculo. Para você saber se deu certo o cálculo, no arquivo .log, né? Você vai clicar com o botão direito, pode abrir com um bloco de notas mesmo. Eu não sei se deu certo não, acho que o pessoal matou o cálculo antes. Vamos ver aqui. Eles mataram o cálculo lá, eles tiraram o nosso acesso e mataram o cálculo lá. Então a gente vai ter que colocar de novo. Isso deixa eu dar uma verificada aqui nesse outro. Aqui também o cálculo está morto, né? Deixa eu ver aqui. Aqui está morto também, porque se não tiver morto, no final do cálculo vai aparecer normal termination, né? É, você vai ter que colocar essas moléculas para rodarem novamente, tá? Então, para não dar confusão, essa alanina, por exemplo, eu vou tirar isso, isso, isso e isso. Vou dar um delete. Então, você só ficou com os inputs, tá? Então, ó, isso aí é o mesmo input que você fez, tá? Calculation, Gaussian Calculation Setup. Você só vai mudar aqui, ó, no link 0, você coloca aqui, tá? Processador e memória e pede para rodar novamente, tá? Na fenilalanina, também vou tirar o check e o log, o check e o log, tá? Então você pode aproveitar eles para rodar. Essa pasta eu peguei do cluster. Como eles tiraram, já terminou o cálculo. Ó, aqui, ó, você pode ver que terminou o cálculo aqui, ó, apareceu a linha de comando novamente, tá? Então, peraí. Aqui, Nathan, é o seguinte, eu estava conversando com a Karen, e a gente vai fazer uma estratégia diferente, tá? A gente não vai trabalhar muito com conformero, não, tá? Então, cada um deles, a gente vai trabalhar só com um, tá? Então, um para alanina e um para fenilalanina, tá? Então, em vez de ser dois cálculos para cada, vai ser um cálculo para cada, tá?
Bom, beleza. Então é só para você saber, eu salvei essa pasta aqui, é só para você não precisar desenhar de novo, colocar uma molécula em cima da outra, já está tudo pronto ali, tá? Aqui, Natan, então, ó, terminou o cálculo, ok? Então, como é que você vai saber se o cálculo deu certo? Então, agora você vai ter que fazer o processo inverso. Você vai ter que tirar o output é, do Linux e voltar para o Windows, tá? Infelizmente, a gente tem que usar esses artifícios aí, tá? Então, aqui, ó. Só que todo cálculo, Nathan, ele geram três. Na verdade, eram dois arquivos, tá? Gera o ponto .log e gera o ponto .chk. Então, a gente só vai pegar esses dois, ok? Então, aqui, como é que você faz? Você digita o comando aqui, cp, e aqui é de copiar, aí teste 3.chk, você vai pegar o chk, espaço, teste 3.log, tá? Aí você vai colocar 5 novamente pontos e barras, ó. Ponto, ponto, barra, 2, 3, 4, 5. Aí você vai colocar mnt barra c, ok? Então eu vou dar um enter. Copiou? Voltou a linha de comando, tá? Então se você vir aqui no disco C, ó, tá? O log não foi, peraí. Deixa eu ver se eu copiei log. Copiei log, sim. Peraí. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Por que que o log não foi? Será que deu algum problema? Deixa eu só puxar o log, tá? Então, aqui, em vez de fazer tudo isso aqui, eu vou colocar teste 3.log, tá? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, espaço, não, espaço não. Log, cp log, beleza, nnt, barra c. Ah, ele não copiou, não, cara. Peraí, tá tendo algum problema aqui. Bom, tem uma outra maneira. Ixi, cara, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. ls. Aqui, ó, o teste 3.log tá lá sim, ó, tá lá no Linux, ó. Tá, então tem uma outra maneira. Você pode utilizar a linha de comando ou tem outra maneira também. Você tá vendo que aqui, ó, tem o ícone do Linux? Então você entra aqui, entra no Ubuntu e aqui na barra de pesquisa coloca teste 3 e pede para ele procurar. Eu prefiro fazer por linha de comando, tá? Mas eu não sei por que que não tá puxando. Tá, olha, encontrou o CHK, tá, ele encontrou o log aqui também, tá? Eu não sei por ele repete, tá? Então é esse aqui, ó, ok? Tá? É sempre com essa folhinha de papel aqui, tá? Então você só dá um Ctrl C, tá? E aí eu só vou abrir uma outra aba para não perder e eu vou colocar no disco C, Ctrl V. Substituir. Ele puxou o ponto log. Tá aqui, ó. Ele demorou para puxar, mas puxou, tá? Beleza, ignorar. Tá, então tenta por linha de comando mesmo, ok? Tá? Então aqui, ó, vamos ver se deu certo. Abrir com bloco de notas. Tá aqui, ó, normal termination of Gaussian 16, tá? Então olha só, ele demorou.
5 minutos e 64 segundos esse cálculo, tá? Se fosse por processador, demoraria 20 minutos, né? Então, você pode ver que tem uma escala de 1 para 4, né? 5 para 20, né? Ou seja, nós utilizamos 4 processadores, 4 núcleos do processador, né? Então, por núcleo, se fosse um núcleo só, demoraria 20 minutos. Mas como a gente utilizou 4 núcleos, demorou 4 vezes menos. Então, tá? Beleza. Então, daí vai estar aqui. Daí você consegue analisar os resultados, tá? Mas a análise de resultados, depois eu vou ensinar vocês a fazer essa análise de resultados aí depois, tá? Então é isso, Nathan. É, deixa eu minimizar isso aqui. Então, quando você entrar no computador, você vai encontrar essa aba aqui do prompt de comando, tá? Então, o procedimento é o mesmo, tá? Faz o input, coloca no disco C, tá? Usa a linha de comando para passar do C para o Gaussian, coloca o cálculo para rodar, depois que o cálculo rodou, retira do Linux e, eh, e daí você tem o resultado, tá? Então, Natan, então você faz o seguinte, não faz dois conformers para cada aminoácido, não, faz apenas um, que é o mais estável, é só o primeiro, e tenta rodar, tá, Natan? Só que é o seguinte, tem um gargalo aqui que eu não consegui resolver ainda, tá? Por exemplo, lá no cluster, você conseguia colocar 3 cálculos meio que em fila, né? Aqui a gente está conseguindo colocar apenas um, ok? Então é o seguinte, eu tenho que resolver esse problema. Eu sei que tem como resolver, mas eu ainda não sei exatamente como é que eu vou resolver isso. Então o que que eu vou fazer? Eu vou te passar mais 2 computadores, tá? Então você sempre acessa esses 3 computadores para colocar os seus cálculos para rodar. Daí você se organiza, né? Se você vai colocar alanina em um, fenilalanina no outro, prolina no outro, enfim, tá? Então eu vou te passar o login dos outros computadores, a senha é a mesma. E daí você coloca para rodar. Se você tiver algum. Deixa eu parar a gravação. Tá? Se você tiver. Peraí, é aqui. Stop recording. Tá?